Olá de novo, bem-vindas ao nosso segundo encontro da Jornada da Maternidade. Eu sou a doutora Patrícia Fábregas, médica, pediatra alergista e meu papel preferido, mãe do Miguel. Queria inicialmente agradecer pelos comentários que vocês deixaram lá no feed, por compartilhar comigo um pouquinho a maternidade de vocês, né? A vida de vocês, a vida pessoal de vocês. Vamos seguir com a nossa Jornada da Maternidade, onde eu pretendo te estender a mão, justamente para tirar um pouquinho do peso das nossas costas, né? E deixar as coisas mais leves. Como a gente conversou na última aula, a questão de ajustar expectativas e realidades, tá? E ajustar expectativa e realidade passa pelo sentimento de eu vou conseguir, eu vou passar por isso. É exatamente para isso que eu tô aqui, né? Para te dizer, ei, só nas redes sociais a maternidade é perfeita, né? Sem olheiras, sem cheiro de leite, sem roupa amassada. Existe uma vida real no meio dessa perfeição toda, não se engane. E tá tudo bem, a gente vai passar por isso juntas. Eu vou te ajudar, como eu ajudo diariamente, primeiro, meus pacientes no meu consultório e agora através das redes sociais com um alcance muito maior. Então a gente vai trocar experiências. Hoje, como combinei com vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre amamentação. Eu vou dividir de novo a minha experiência com vocês, porque eu acho que passa muito por isso, né? A questão da empatia, de eu ter estado aonde vocês estão ou para as gravidinhas onde vocês estarão daqui a pouco, porque justamente nesse nosso conceito aí de trocar experiências sempre. Como eu falei pra vocês, né, Miguel ficou lá as primeiras 24 horas no CTI, depois a gente conseguiu uma alta e ele veio pro quarto, mas nós tivemos alta pra casa com 48 horas e voltamos pra casa, né? E aquela sensação dos sonhos do Miguel mamando continuava. Mas, como vocês já sabem ou estão prestes a descobrir, recém-nascido não tem relógio. Então, mama a hora que quer. O que é muito importante nesse começo de vida. Então, o primeiro conceito aqui que eu queria conversar com vocês, que é o conceito de livre demanda, né? O bebê mama sob livre demanda, a hora que ele quer. Por que isso é muito importante ali no comecinho da vida do bebê quando ele é recém-nascido? Porque o estômago do bebê é muito pequenininho, então suporta pequenos volumes. Então ele mama pequenos volumes com intervalos curtinhos. Por isso que no começo você tem aquela sensação de meu bebê mama o dia inteiro, porque isso é verdade. E aí, eu sou pediatra, né? Eu devo ter tido durante a faculdade, durante a residência, umas 20 aulas do que a gente chama de sinal da boa pega. Ou seja, como o bebê deve mamar, deve pegar ali o seio materno. E olha, lá naquele CTI, né, quando o Miguel pegou o peito pela primeira vez, eu ainda brinquei, né? Eu falei, gente, acho que esse menino aprendeu por osmose aqui na minha barriga, porque ele tinha a pega excepcional. Então, eu pediatra, Miguel mamando com a pega linda, e o que aconteceu? Em algum momento meu peito rachou. Em algum momento meu peito ficou extremamente sensível, sangrou. E o que eu fiz? Eu chorei, eu sou humana, igual você. A cada mamada eu chorei. E aí a importância de uma boa orientação do seu pediatra, né? Eu não desisti. O que vocês vão ver, né? No começo o peito racha, tem fissura, ele sangra. Então naquela primeira bocanhada do bebê, a gente vai à lua, cai aquela lagrimazinha e depois a gente acostuma, a dor passa, né? A dor da primeira sucção que é a pior. Então a gente chora naquela primeira abocanhada e aí vem um alívio só até a gente mudar de peito, né? E aí outra coisa que eu queria conversar com vocês, eu tinha fórmula em casa? Não. E oriento também que vocês não tenham fórmula em casa. É muito comum a pediatra que faz a sala de parto, lá no receituário da alta, deixar uma fórmula SOS. E o que eu gosto de dizer para vocês? Ter uma fórmula SOS em casa é como ter chocolate no armário quando você está de dieta. Você vai comer. Se você tiver a fórmula em casa, você vai dar para o seu bebê.
você vai dar porque você precisa relaxar, você precisa deixar o peito descansar entre uma mamada e outra, ou você vai dar de madrugada para você dormir um pouco, e aí o que acontece? Vai diminuir, o seu bebê vai mamar menos no seu peito, diminuindo o estímulo para a produção de leite, acumula leite em pedra, leite dói, e aí a gente entra numa bola de neve. Então, mais uma vez, não tenham a fórmula em casa justamente para vocês não utilizarem, né? Ainda por cima a gente utiliza na mamadeira e aí tem a questão da confusão de bicos. Mamar na mamadeira é muito mais fácil do que mamar no peito. Então o bebê muito pequenininho, quando ele é apresentado à mamadeira, o risco dele largar o seu peito é grande e o risco também, por mais que ele não largue o peito, a pedra vai ficar prejudicada, porque ele faz um movimento diferente que ele faria na mamadeira no seu peito. Então vai rachar ainda mais, vai ter mais fissura, mais sangue, vai sangrar mais. Então a gente quer evitar essa bola de neve. Então o que a gente combinou nessa jornada, né? De ajustar a expectativa e realidade. Não é esse o nosso combinado nessa jornada? Então nas primeiras semanas o peito dói, tá? Às vezes é insuportável, a gente pensa em desistir. Com certeza. Claro, né? A gente é humana. E o que a gente precisa para não desistir? É isso que eu tô aqui para falar para vocês. Um pediatra disposto a te ouvir, tá? Uma boa consultora de amamentação para te ajudar. Às vezes a gente precisa chamar uma consultora na nossa casa para te ensinar a posição correta, para te ensinar a pega correta, para te ensinar duração da mamada, intervalo entre as mamadas, né? Nas consultas com o pediatra, ele vai observar a amamentação, ele vai te ensinar tudo isso. Mas às vezes uma consultora consegue ficar ali mais pertinho com você nesse começo. O marido, claro, né? O marido presente, o marido carinhoso, sua mãe, se possível for. E o que é isso? Pediatra, consultora, marido, sua mãe, a sua rede de apoio. Eu queria aqui deixar para você esse conceito tão importante. Contem com a sua rede de apoio, ela é extremamente importante, não só do ponto de vista de uma pessoa extra ali, né, para segurar o bebê, para colocar o bebê para rotar, para estar com o bebê enquanto você vai dar uma descansada, como principalmente do ponto de vista de suporte emocional. Essas pessoas estão ali por você, para te darem suporte emocional, para que você passe por esse começo, que às vezes é sim muito difícil. Então, se eu tiver que deixar uma dica aqui nessa aula se cerque de uma boa rede de apoio. Aprenda a delegar tarefas, né? Nós mães não somos muito boas em delegar tarefas, mas aprender a delegar tarefas é extremamente importante. Se cuide, descanse, beba água, se alimente bem e durma um pouco. Sabe aquele conceito? Aproveite enquanto o bebê estiver dormindo e tente dormir. Esse conselho é super válido. Façam isso, porque o bebê vai precisar de você quando ele acordar. Então a gente sabe o que está por vir. Poxa, eu quero amamentar, é o melhor leite para o meu bebê, a gente já sabe disso, né? Bebês que mamam no peito, tem várias vantagens, né? A gente tem uma questão aí de proteína, então bebês que mamam no peito têm menor risco de sobrepeso e obesidade lá na frente, tem risco diminuído de infecções e alergias, geralmente bebês amamentados no seio têm menos cólica e constipação, então a gente sabe das inúmeras vantagens do aleitamento materno. Fora para nós mães que amamentamos, né? Enquanto o bebê suga o seio, o útero contrai, então o útero volta para o lugar mais rápido, a gente perde peso e o corpo volta mais rápido, a gente tem menos risco de câncer de mama, por exemplo, mães que amamentam têm menos risco de câncer de mama. Então eu sei que no começo vai ser difícil, mas eu vou encarar essa. Vocês sabem do meu lema, né? Mãe calma, bebê calma. A gente sempre fala desse lema lá no Instagram. Acho que isso vale para tudo, até para a produção de leite. Quanto mais cansada, estressada, ansiosa você tiver, pior a produção de leite, tá? E não só pior a produção de leite, quando a mãe tá muito cansada, a mãe tá muito ansiosa, muito estressada, a gente não arruma nem posição para dar de mamar pro nosso bebê. E aí o bebê acabou de nascer, ele precisa que você ensine a ele como mamar o seu peito. Então se você tá lá totalmente sem posição, o bebê não consegue abocanhar o peito e ele começa a chorar e a gente fica cada vez mais estressado. Nesse momento a gente para,
respira, se acalma para poder a gente achar a posição correta, para que tudo flua da melhor maneira. Outra dica que eu sempre dou para vocês, né, principalmente quando o bebê acaba de nascer, às vezes a gente tem um ambiente muito conturbado, muita visita, muito conselho. Então, neste momento que a gente já está assim pedindo pelo amor de Deus, se recolham, né? Vão para um cantinho só vocês. Então vai para o quarto do bebê, deixa uma luzinha baixa, né? Encosta a cortina, liga o barulhinho do ventilador, fica sozinha você e seu bebê, olha no olho do seu bebê, conversa com o seu bebê. Quando a gente tem esse momento aí de calma, de troca de olhares entre mãe e bebê, as coisas vão se acalmando. Então a gente precisa de uma boa pega para que a gente tenha menos fissuras e rachaduras, para que doa menos esse início da amamentação, para que esse período de amamentação se estenda e aí depois que passa é só maravilha. Então, como eu falei para vocês, eu passei por isso, né? Depois das lágrimas nas primeiras semanas, e aí eu não sei te dizer quantas semanas durou, vamos dizer umas 3 semanas, eu acho. O bico cicatrizou e daí pra frente foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu consegui amamentar Miguel até 1 ano e 5 meses. E eu quero que a sua experiência seja positiva também. Pode ser, tá? Vamos falar de outro lado, que você não possa amamentar o seu bebê. Os prematuros, por exemplo, às vezes eles ficam muito tempo no CTI e aí quando tem alta eles não mamam, né? Eles ficaram na sondinha, começaram a tomar mamadeira. Às vezes a gente consegue, tá? Com a consultora de amamentação ali, às vezes a gente consegue. Mas pode ser que a gente não consiga. Ou você pode ter alguma contraindicação à amamentação, né? Algum problema de saúde, uso de alguma medicação que contraindique a amamentação. Você pode não querer amamentar o seu bebê, ou o que de fato para mim foi suportável e eu consegui passar aí por aquelas primeiras semanas, para você pode não ser e você pode querer desmamar o seu bebê e tá tudo bem. Eu digo que nós pediatras estamos aqui para te ajudar, não estamos aqui para te julgar da melhor maneira possível. Então, se a amamentação não for uma possibilidade, nós vamos substituir essa amamentação pelo que for melhor para o seu bebê e nós vamos te apoiar, tá? Então, nada de culpa, porque mãe nasce, né? De nascer uma mãe, nasce uma culpa. Então, nesse momento, não queremos culpa envolvida na nossa situação. Então, conte com seu pediatra, tá? Um pediatra que não te julgue, que te suporte, que te dê apoio. Porque sem uma rede de apoio, esse começo, de fato, é muito difícil. Bom, a gente está chegando ao final aí dessa nossa segunda aula. Muita gente me perguntou se vinha algum curso por aí, se seria esse o motivo dessa nossa jornada. E sim, tá? Tem um xodó meu vindo por aí. Há algum tempo já, bastante tempo, eu tive uma ideia de um curso e esse curso finalmente saiu do papel e amanhã a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Por hoje, o que eu quero que vocês guardem aí de recado do que a gente conversou hoje? Importância da livre demanda. Lembrar que o bebê tem estômago pequenininho, então ele mama pequenos volumes com intervalos curtinhos. Tá tudo bem, o seu bebê vai crescer, a capacidade gástrica do seu bebê vai crescer, ele vai começar a mamar cada vez com mais eficiência, ficando satisfeito mais tempo e aí aumentando o intervalo entre essas mamadas. Então há esperança. Falamos também sobre o conceito da boa pega, que é importantíssimo, né? Bebês não podem pegar só o bico do peito, eles têm que abocanhar a areola, né? Quanto mais areola esses bebês pegarem, ou seja, quanto mais bocão esses bebês pegarem, menor o risco de fissuras e rachaduras. Falamos sobre vantagens, claro, do aleitamento materno. A gente tem aí as vantagens não só para o bebê, em relação a cólica, constipação, alergias, infecções, controle de peso, até o QI. Sabiam? Tem estudos dizendo que bebês que mamam no peito têm o QI mais alto do que bebês que tomam fórmula. As vantagens para nós, mulheres, e a vantagem, obviamente, para o binômio mãe-bebê, né? A criação do vínculo afetivo ali logo no começo da amamentação. Falamos sobre evitar a fórmula quando a gente chega da maternidade, evitando a mamadeira, principalmente por causa da confusão de bicos, tá? Importância de contar com sua rede de apoio, se cerque de pessoas que amam você, tá? E
É isso. Eu queria pedir de novo para você compartilhar comigo a sua experiência durante a amamentação. Vai lá no meu feed, me conta qual foi ou qual é o seu maior medo se você ainda está gravidinha em relação à amamentação, né? Qual o seu maior desafio? E na próxima aula a gente vai conversar sobre outro tabu da maternidade, o sono dos bebês. Nesse caso, expectativa nunca foi tão distante da realidade. A gente se vê na terceira aula. Beijo!